Boa noite, amigos. Que bom que estamos mais uma vez juntos, não fisicamente, mas que os corações estejam unidos no mesmo ideal. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração, os nossos pensamentos a Jesus e a todos aqueles que juntamente com Ele governam este planeta, pedindo o amparo e a proteção para todos nós, pedindo a confiança que nunca nos falte a força necessária para mantermos e nos conservarmos em paz, na paz de espírito, na paz verdadeira. Que o Mestre possa estar conosco, nos insuflando esperanças em todos os momentos, para que as tribulações do mundo jamais nos tire do controle, jamais faça com que percamos a fé e a esperança em dias melhores no porvir. Agradecemos, Senhor, por esses momentos abençoados de reflexão em torno do Seu Evangelho, que é luz para o nosso caminho, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno de um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 140, intitulado Para os Montes, onde Emmanuel comenta um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 16. E é justamente esse versículo que Emmanuel vai comentar, onde o verso vai dizer o seguinte: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Jesus, capítulo 24, versículo 16. Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos refletir sobre o que Emmanuel quer nos dizer com esta passagem. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre aos que estivessem na Judeia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judeia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema elevação e iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tenebrosos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham no sinistro clarão de incêndios, adubando-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judeia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho, que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida.
Então aí Emmanuel vai nos trazer nessa reflexão que é para sairmos da Judéia e irmos para os montes. Emmanuel nos traz 3 regiões simbólicas, vibratórias, em que permanecem as criaturas encarnadas e desencarnadas. E vai falar da necessidade de elevarmos ainda mais o nosso padrão vibratório. Ele vai falar que a região da Judéia é aquela que simboliza aquelas pessoas que já vibram no bem, que já buscam os ensinamentos do Cristo, que já querem de alguma forma se melhorar, que já buscam vencer, domar as más tendências que todos nós trazemos, aquelas que querem se iluminar. E ele vai citar uma outra região que são as baixadas. Ele vai dizer: as baixadas estão repletas de nevoeiros tormentosos. A baixada simboliza todos aqueles ainda, nossos irmãos, que sintonizam com o mal, que sintonizam com o prejudicar o outro, que se comprazem ainda da dor do outro, aqueles que não pensam em espalhar lágrimas e dores no mundo. São esses que estão nessa região simbólica, vibratória da baixada. Então a passagem nos traz a necessidade de elevarmos o padrão vibratório. E não somente subir aos montes, mas permanecer nessa condição. Permanecer nessa posição vibratória, sintonizados com o ensinamento de Jesus, sintonizados com o Cristo. Saindo da faixa comum, saindo da faixa em que permanecem a maioria das criaturas que vibram e que estão hoje vibrando no medo, amedrontadas com a situação atual, que estão desesperadas, que estão buscando um culpado para tudo no mundo, para a situação que estamos vivendo. Sair dessa faixa de reclamação, de não esperança e irmos para os montes, alimentando a nossa fé e a nossa esperança de que Jesus permanece no leme. Sair dessa faixa do olho por olho e do dente por dente, em que vibram muitas criaturas no mundo, e irmos para a faixa do amor, para a lei de amor. Como nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fênelon, que vai nos dizer que a lei de amor substituirá a personalidade. É pela fusão dos seres e aniquilará as misérias humanas. Ele diz que quando todos estivermos vibrando na lei de amor, não haverá mais misérias no mundo, não haverá mais desigualdades sociais, porque o personalismo vai desaparecer da Terra e nós vamos vibrar na fraternidade universal. Nesses dias, nós não iremos mais comprar todo o estoque de álcool em gel dos supermercados, porque saberemos que outros precisam também. Nós não vamos fazer estoques de comida em nossa casa, encher nossas despensas, porque saberemos que o outro também vai precisar. Então, tem um caso muito curioso de Chico, aonde ele ia comprar tomates. E alguém que estava com ele estava observando. Chico pegava um tomate bom e um tomate ruim. E a pessoa pergunta para ele o que ele estava fazendo. E aí Chico vai falar: minha filha, se eu pegar só os bons, vão sobrar só os ruins para os outros. Vejam o que é um espírito vibrando na faixa do amor já, vibrando na esfera do Cristo.
Um espírito que temos tantos exemplos dentro da doutrina espírita e no mundo inteiro, que vibra amor. E esse é o momento que somos levados a refletir o quanto a humanidade é uma grande família, o quanto nós precisamos pensar no bem do outro, no bem do próximo, o quanto o problema do outro é nosso também, porque vemos na atualidade algo que começou do outro lado do mundo, que talvez não teria repercussão nenhuma conosco, nós poderíamos pensar, chegou no mundo inteiro, que é o vírus que tira vidas no mundo inteiro atualmente. Então, nós vamos percebendo que o problema de um ser na humanidade é o problema de todos. Percebemos também que nesses momentos em que estamos isolados, longe de corações que sintonizam conosco, que nós amamos, nós percebemos o quanto nós nos alimentamos de amor. A alma em si se nutre de amor, diz André Luiz em Nosso Lar, e vai nos dizer que todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. A alma em si se nutre somente de amor. E lembra o ensinamento de Jesus, aonde se fala: amai-vos uns aos outros. E no mesmo livro, André Luiz aprende que esse ensinamento, ele não quer dizer somente a respeito da caridade que temos que fazer com o nosso próximo, mas ele diz que Jesus nos convida para nos alimentarmos uns dos outros. E ele vai dizer: o homem encarnado saberá no futuro que a conversação amiga, que o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a compreensão, o interesse fraternal constituem sólidos alimentos para a vida em si. Então, toda a estabilidade da alegria, diz André Luiz, tem o seu problema na alimentação puramente espiritual. Percebam como ficamos tristes quando alguém que amamos nos ignora, fica com raiva da gente. Então, aquilo nos deixa triste, nos deixa para baixo. Compreendemos então que o amor é o sustento de todas as criaturas, até mesmo do universo, como está lá. Então, continuando a mensagem, Emmanuel nos vai falar: é indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança. Vejam como somos convidados, aonde estivermos, levarmos esperança para aqueles corações que estão caídos, tristes neste momento. Aonde estivermos, somos convidados a elevar o nosso padrão vibratório, subindo para os montes, levando a paz, a esperança, a alegria, a confiança de dias melhores, de que tudo passa e de que tudo tem um propósito dentro das leis de Deus para o bem do espírito imortal e não o bem da matéria. Então, como Jesus mesmo diz, não vos deixarei a sós. É levar esta confiança de que Ele continua no leme e que Ele nos chama a confiar nele o tempo inteiro. Diversas passagens do Evangelho nós vemos Jesus nos exortando a confiar.
como na passagem em que ele caminha sobre as águas e Pedro vai dizer: Mestre, se és tu, faça com que eu vá até ti, caminhando também sobre as águas. Então Jesus vai dizer: vem, e Pedro vai andando, e num determinado momento ele sente medo e afunda. Pede o socorro do Mestre. Observem quantos de nós sentem medo nesse momento, ou já sentiram. E aí André Luiz também vem nos mostrar o quanto o medo é uma energia deletéria para o espírito, o quanto o medo traz angústia e desequilíbrio para a alma. E ele vai dizer que em nosso lar, as equipes espirituais vêm de planos mais elevados, de tempos em tempos, para dar curso contra o medo. Em outra passagem, em que foi comentada também pelo Papa Francisco, aonde é a passagem da tempestade acalmada, Jesus dormia na popa do barco, enquanto todos os outros discípulos estavam amedrontados, com medo da morte. Por que Jesus dormia? Devemos pensar nisso. Ele dormia porque confiava no Pai. Ele era o único que não se deixava levar pela situação de medo e mantinha a sua fé, mantinha a sua confiança nos desígnios do alto, nos ensinando assim também a agir no mundo, nos momentos de tempestade, nos momentos de tribulação. O Evangelho, para muitos, ainda são apenas palavras nos livros, mas devemos encarar o Evangelho como lição viva para todos os dias da nossa caminhada terrena e além dessa vida. O Evangelho é roteiro, carta viva, exemplo vivo que deve ser buscado como modo de conduta por todos nós. Então, quando Jesus demonstra a confiança que ele tem no Pai, é para nos ensinar que também devemos tê-la nos momentos de dor e provação. E ele vai dizer a respeito da dor, para olharmos para a dor de forma diferente, para olharmos de forma que ela seja no mundo um remédio, um bálsamo, a tábua de salvação para muitos que estão distraídos, como nós todos. Estamos tão distraídos no mundo com coisas que não são tão importantes. Então aí chega a dor para nos despertar, como o pastor que leva as ovelhas de novo para o redil seguro. Esse é o papel da dor. E Humberto de Campos vai nos trazer isso num diálogo com o próprio Cristo, no livro Boa Nova, aonde Jesus diz a Levi, o seu discípulo, Mateus, que irá chamar mais tarde, que é nas derrotas da sorte que as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, nós sabemos que quando estamos muito bem, não voltamos o nosso sentimento e os nossos pensamentos ao alto. Quando precisamos, as criaturas voltam, sentem mais a voz de Deus. Então, olhemos a dor, olhemos o sofrimento com outros olhos e pensemos que nestes momentos em que vivemos no mundo, a dor foi responsável para trazer tanta coisa boa. Olhemos o cenário da Terra atualmente. Nunca houve tanto amor no mundo. Nunca houve tantas criaturas arriscando as próprias vidas para salvar os outros. Nunca houve tanto auxílio, tanta cooperação, tantos de nós elevando o pensamento ao alto, pedindo ao Pai misericórdia por povos, por criaturas por nós mesmos e por criaturas que nós nem conhecemos. Então, não tenhamos dúvida
que este é o momento em que brilha para a humanidade o alvorecer de uma nova era em que as criaturas vibrarão amor, sintonizadas com o alto, sintonizadas com o amor do Pai. Todos nós temos um papel importante neste cenário atual do mundo. Todos nós somos chamados a cooperar aonde estivermos, elevando nosso pensamento e nossos sentimentos, subindo para os montes e lá permanecendo, na confiança de que tudo está na mais perfeita ordem e de que Deus usa a dor para chegar a caminhos que muitas vezes não compreendemos, mas para caminhos em que visam o bem do espírito imortal que somos. Vamos agradecer por estar podendo viver nesse momento atual da humanidade. Agradecer por fazer parte deste momento em que vemos tantas transformações no mundo e com certeza serão para que no futuro vivamos num lugar melhor. Que Jesus nos abençoe, nos conserve em sua paz, na sua confiança, hoje e sempre. Boa noite a todos, que possamos em breve encontrar-nos fisicamente ou virtualmente, mas que estejamos unidos na mesma sintonia, vibrando a paz e o amor, unidos em Jesus Cristo. Boa noite a todos, muita paz.